notícias aqui em Os Pingos nos Is. Eduardo Bolsonaro vai presidir a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. O anúncio foi feito pelo líder do PL na casa, Sóstenes Cavalcante. O colegiado é responsável por debater e votar propostas sobre as relações diplomáticas, consulares e a política externa do país. Se confirmado, a indicação representa uma derrota ao governo que tentava barrar Eduardo na presidência, já que o colegiado ganha a maior importância neste ano, quando o Brasil será sede da COP30 em Belém e também a cúpula dos BRICS, além do temor de que a oposição utilize as relações exteriores para fortalecer a relação da oposição com o governo dos Estados Unidos e também outros líderes conservadores. Você, Dávila, o nome de Eduardo Bolsonaro muito forte para presidir a Comissão de Relações Exteriores e também Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e, claro que base governista torcendo o nariz para essa indicação, né? Mas Eduardo Bolsonaro é especialista, inclusive, em relações internacionais. Não por acaso faz tantas viagens internacionais, tem boas relações com lideranças de outros países, né? O deputado Eduardo Bolsonaro vem se dedicando às relações exteriores há muito tempo. É uma pessoa que conhece o assunto e, portanto, é absolutamente capacitado para ser o presidente da comissão. Agora, o exagero que essa oposição faz em relação à nomeação de Eduardo Bolsonaro é um absurdo. É como se a Comissão de Relações Exteriores da Câmara tivesse um gigantesco poder de ditar a política externa brasileira. Isso é um absurdo total. Isso é de gente que não tem o menor conhecimento. É uma comissão, gente. O ponto é o seguinte: essa comissão vai frear esta política externa militante de esquerda que não tem nada a ver com a defesa do interesse nacional. E isso vai barrar. Agora, achar que vai ditar a política externa, ser um grande palco da política externa, não. Eduardo Bolsonaro tem outros palcos para expressar a sua opinião da política externa brasileira, muito mais eficazes do que a presidência da comissão na Câmara dos Deputados. Por isso, não exageremos o poder da Comissão das Políticas Externas e não vamos denegrir a imagem de um deputado que é, sim, preparado, conhece o assunto e pode assumir, sim, essa comissão para fazer não só que a política externa recupere parte da sua missão de ser algo para defender o interesse nacional e não para fazer política militante partidária na política externa. É isso que vem fazendo com que o Brasil se torne cada vez mais irrelevante nas relações exteriores. Informação adiantada por Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara Federal, dizendo que Eduardo Bolsonaro vai sim presidir a Comissão de Relações Exteriores. Mas, Beraldo, qual é o temor da base aliada? Por que eles não querem Eduardo Bolsonaro nessa comissão? A comissão tem tanto poder assim? Então, o poder que residirá na presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, uma vez ocupada por Eduardo Bolsonaro, é a credencial que ele terá nas suas relações com o Congresso norte-americano. Me parece que essa preocupação, que esse ranger de dentes dos governistas reside nisso, porque o Congresso americano, a partir das provocações que estão sendo feitas por figuras ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, tem se movimentado e tem colocado ali determinadas pautas. A última foi a aprovação na comissão, né, no equivalente Comissão de Constituição e Justiça, de uma punição para pessoas que ofenderem a liberdade de expressão em outros países, tirando delas a possibilidade de obterem vistos e pisarem em solo norte-americano. Então, me parece que para Eduardo Bolsonaro, como presidente da Comissão de Relações Exteriores, ele terá um trânsito facilitado junto a congressistas norte-americanos. Suponho que venha daí essa preocupação tão grande dos governistas. Mas efetivamente poderia fazer alguma coisa na presidência dessa comissão, delegado Palumbo? O presidente da comissão tem o poder de pautar ou não determinados projetos. É ele que decide o que vai ser pautado. Mas, independente disso, a grande verdade é que a oposição
elas não suportam nem ouvir o nome, sobrenome Bolsonaro. Iam reclamar se ele estivesse na presidência de qualquer comissão, ou então de aliados de Bolsonaro. Vocês se lembram, foi no ano passado, como eles chiaram quando o Nicolas Ferreira assumiu a comissão de educação. E foi atacado o tempo todo. E levou a comissão com muita maestria, fez um excelente trabalho, diga-se de passagem. Eduardo Bolsonaro, ele é capacitado, mas infelizmente, lamentavelmente, quando se envolve o nome da família Bolsonaro, seja qual for o filho ou o aliado, eles sempre vão atacar. Eles não estão preocupados com o Brasil, eles estão preocupados em extinguir aqueles seus opositores. Literalmente, é isso. Haja vistas as ações que são propostas, sem pé nem cabeça, eles vão reclamar de tudo, não pode colocar ele como presidente. A depender da oposição, eles seriam presidentes de todas as comissões, absolutamente todas as comissões. Mas, graças à legislação e graças a Deus, quem decide quem vai ser presidente de determinada comissão são acordos dos próprios partidos e não depende do poder executivo, que pode sim opinar, mas ele não vai mandar em todas as comissões e não vai ter a maioria dos seus aliados em todas as comissões. Por vezes, vai ter aqueles que eles não querem, como, por exemplo, Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores. Pois é, inclusive o Beraldo mencionou um projeto que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, e isso tem gerado uma série de avaliações e reflexões sobre o que poderia acontecer caso esse projeto seja apreciado pelo plenário e aprovado. Inclusive, o deputado republicano Darrell Issa, inclusive ele defendeu no dia de ontem o seguinte, ele falou: você pode bloquear a rede social X, mas não espere o visto. Enfim, foi uma manifestação dele, ele não citou nenhum nome, nenhuma autoridade, mas muitos fizeram, claro, interpretação, fazendo a conexão com o que acontece aqui no Brasil. Programa Os Pingos nos Is, a notícia em destaque: a oposição vai presidir a Comissão de Relações Exteriores, agradecendo muito as pessoas que chegam agora e que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Dávila, queria que você fizesse essa conexão e uma projeção sobre o que vem acontecendo na Câmara de Representantes dos Estados Unidos, aquela aprovação na CCJ de lá, possibilidade de ser aprovado em plenário, e qual o temor caso Eduardo Bolsonaro seja de fato o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, qual seria o grande entrave na relação próxima que ele vem a manter com os deputados e também os chefes de comissão da Câmara de Representantes dos Estados Unidos? Qual lhe parece o temor que a base aliada já vislumbra? O deputado, o nosso delegado Palumbo tocou no cerne da questão. O problema é o sobrenome Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro tem acesso aos deputados republicanos, ao presidente Trump, ele sendo o presidente ou não da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Esse é um capital político dele. Ele construiu esse capital. E ele vai usar esse capital sendo presidente da comissão ou não. Sendo presidente, é ótimo que dá a ele um papel formal, inclusive para visitar os seus outros deputados na Câmara nos Estados Unidos e trocar informação. E aí não dá para o Lindenberg Faria entrar com uma ação dizendo que o Eduardo Bolsonaro está indo contra a soberania nacional, porque ele é o representante oficial da Câmara de Relações Exteriores, indo conversar com deputados americanos. Então isso aí ajuda a vida do deputado Eduardo Bolsonaro e esvazia esse argumento infantil do deputado Lindenberg Faria e de outros membros da base governista. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esta moção aprovada na Comissão de Constituição e Justiça está fazendo algo muito importante, trazendo luz para um princípio constitucional. É possível respeitar uma decisão que viola a emenda número 1, que é que nem o nosso artigo 5º na Constituição, que garante a plena liberdade de expressão de opinião? É essa moção que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Não tem embate, personalismo, violação de soberania nacional, não tem nada. Tem assim, defendemos ou não esse princípio. E, ao meu ver,
e eu estou ansioso para ver o que vai acontecer, é como o Partido Democrata vai votar essa matéria no plenário. Vai votar como um defensor dos princípios constitucionais americanos ou vai votar de maneira militante, ideológica e rechaçar uma matéria que, de fato, só está fazendo uma coisa, reiterando que um país que respeita a liberdade de expressão tem de respeitar a pluralidade de ideias e não pode aceitar a censura. É isso que essa moção está dizendo. E eu quero ver qual vai ser a reação do Partido Democrata. Vai votar como americano representante do interesse nacional ou vai votar como militante partidário da política woke, do identitarismo? Essa é a grande questão. Eu vejo esse projeto muito mais para definir em que lado está os democratas do que, na verdade, onde está o Brasil nesse discurso. O Brasil foi apenas um pretexto para fazer o Congresso americano se manifestar sobre um princípio constitucional. Talvez seja uma boa lição para o nosso governo e o nosso parlamento. Agora, delegado Palumbo, a Fátima da nossa audiência questionando se aqueles pedidos ou aqueles encaminhamentos feitos por parlamentares da base aliada à Procuradoria-Geral da República em relação a Eduardo Bolsonaro, se isso mexe de alguma maneira com a indicação para ele presidir a Comissão de Relações Exteriores. Porque, na verdade, a presidência da Comissão de Relações Exteriores é fruto de um acordo feito, inclusive, com o presidente da Câmara. Não é uma votação que vai prejudicar ou não, mas acredita que pode ter algum tipo de interferência ou não? É preciso separar as coisas. Renato, eu estava pensando exatamente isso, né? Até que ponto não foi premeditado essa ação, né, essa representação, quem promove a ação é o Procurador-Geral da República, até que ponto isso não foi premeditado para depois, lá na frente, também se entrar na Justiça dizendo que ele não pode ser o presidente da comissão. Porque, infelizmente, alguns partidos políticos, aliás, sempre os mesmos, eles não respeitam o próprio Congresso Nacional que eles fazem parte. E eles entram na Justiça para absolutamente tudo. De vez de respeitar os seus pares, que, aliás, todas as vezes que eu acredito que o partido político entra na Justiça porque não concorda com a vontade popular, haja vista que nós, representantes do povo, estamos ali para fazer a vontade do povo, está indo contra eles mesmos. Olha, juridicamente, não há nenhuma possibilidade disso acontecer. Mas nós temos que lembrar que nós estamos no Brasil, né? E, infelizmente, aqui, toda hora se rasga a Constituição Federal. Para fechar você, Beraldo, o Dávila trouxe sua reflexão, sua análise sobre esse projeto ou a moção aprovada lá na Câmara dos Representantes, naquela comissão, e há uma expectativa para apreciação em plenário, né? Qual é o andamento disso? A imprensa norte-americana chegou a repercutir, comentar acerca desse projeto, né? Que na tradução poderíamos trazer alguma coisa como sem censuradores ou sem censores em nossas terras, alguma coisa assim, né? Sim, é por aí mesmo. Eu estou fora dos Estados Unidos esses dias, Kenneth, eu não acompanhei ali em loco a repercussão, mas o que eu percebo, sobretudo de redes sociais? Esse é um tema que vem ganhando cada vez mais corpo. É claro que não é o tema principal, não é o assunto que vem merecendo os principais destaques e tal, porque tem muita coisa grave acontecendo no mundo, mas, sem dúvida alguma, nós temos hoje uma relevância desse tema que não estava presente há um mês, no início ali do governo de Donald Trump. Por quê? Porque existe um interesse objetivo de empresários que apoiam o governo de Donald Trump, Elon Musk, ele próprio, fazendo parte do governo, e claro que eles têm uma relação muito próxima de alguns parlamentares, e esses parlamentares estão cientes de tudo que está acontecendo e estão fazendo propostas ali para que prevaleça nas relações das empresas norte-americanas a garantia de liberdade que são garantidas pela Constituição dos Estados Unidos. Então, foi um movimento bastante lógico, e eu não sei exatamente qual é o tempo do trâmite ali para que seja realmente votado no plenário, mas, sem dúvida alguma, este tema ganhará muita atenção.
até porque ele está em linha com o discurso todo do governo de Donald Trump. Ele não é uma proposta legislativa que diz respeito exclusivamente ao Brasil, mas define um tipo de sanção, digamos assim, um procedimento para gerar uma sanção contra aqueles que são inimigos da democracia, inimigos da liberdade de expressão, inimigos de pilares fundamentais para a existência e manutenção de qualquer país democrático. Pois é. Quer fazer algum complemento, Dávila? Só para a gente fechar, passar a régua em relação a esse assunto, projeções para esse que vem sendo apontado como um projeto que poderia impedir a entrada de autoridades de outros países que, por meio das suas decisões, pudessem, inclusive, desrespeitar a Constituição norte-americana. Canhato, esta é uma decisão da soberania norte-americana. Eles é que vão decidir se uma determinada atitude fere ou não os princípios dos Estados Unidos. Se ferirem princípios constitucionais e assim decidir o Congresso norte-americano, pode ser aprovada a medida. Mas esse é um assunto que não nos cabe. O que nos cabe é respeitar a nossa Constituição e não querer impor os nossos valores aos outros, assim da mesma forma como os estrangeiros não podem impor os valores deles a nós. É isso que é respeitar a soberania de cada país. O fato é que, se o Congresso norte-americano entender que houve violação de princípios constitucionais e que isso está forçando ou prejudicando empresas e cidadãos americanos ou residentes americanos, pode haver retaliação. E isso não tem nada a ver de uma briga diplomática entre Estados Unidos e Brasil. Tem a ver cumprir preceitos constitucionais, algo cada vez mais raro no Brasil.